Sim, é exatamente isso que você ouviu. A IA vai roubar o seu emprego. Eu me chamo João Vitor, eu trabalho com tráfego pago há mais ou menos 2 anos e já investi mais de 20 mil reais em tráfego pago. E nesse vídeo eu vou conversar um pouco com você sobre como a IA pode ou não roubar o seu emprego. E eu vou te contar 3 fatores que vão influenciar isso, e o último, inclusive, é algo que eu aplico no meu negócio hoje e que me traz muitos resultados. A primeira coisa que eu quero te falar: a IA não necessariamente vai roubar o seu emprego, muito pelo contrário, ela vai aumentar os seus resultados ou até diminuir o seu trabalho. Sim, é isso que eu estou lhe dizendo, a IA ela vai aumentar a sua produtividade, se você souber como utilizá-la. Sim, isso não se aplica só em grandes áreas como análise de dados, pessoas que mexem com programação. Não, isso se aplica dos menores, não que exista, né, algo menor, maior, mas dos cargos onde você tem menos trabalho em questão de números, em questão de dados, e trabalhos onde há maiores. Porque se você utilizar bem a IA para se organizar, você vai conseguir aumentar os seus resultados, você vai conseguir reduzir as suas horas trabalhadas, você vai conseguir crescer na sua área, mesmo que até que você não empreenda. Lógico que esse vídeo é direcionado para você, empresário, empreendedor, mas se você utilizar bem, já trazendo para a área empresarial, se você conseguir utilizar bem a IA na sua empresa, você vai conseguir escalar a sua empresa em um nível inestimável. Porque eu vou dar um exemplo de IA de uma forma geral. Você consegue, através da IA, através de automação também, né, que a automação ela envolve um pouco a IA, mas você na verdade consegue ter uma empresa de uma amiga minha, a amiga minha, que é a Infinity IA, eu vou deixar o arroba aqui, né? E essa empresa, ela basicamente substitui um atendimento. No caso, lógico, que a IA não vai substituir um bom atendente, jamais. Mas o atendente ruim, um atendente mediano, vai ser facilmente substituído. Isso entra no tópico do vídeo. A IA vai roubar seu emprego? Aí entra naqueles fatores. Será que você está realmente sendo valioso para a empresa que você trabalha? Será que seu trabalho realmente vale a pena? É uma reflexão, porque assim, a IA ela é uma ferramenta, ela veio para tirar todo o trabalho braçal. O que é trabalho braçal? Passar dados para uma planilha no Excel. Se você configurar bem uma IA, ela vai conseguir fazer isso. Lógico que com supervisão para ver se ela está fazendo da forma correta. Ela vai conseguir fazer, porque, lógico, com a supervisão, mas ela vai conseguir gerar resultado. Então, isso vai tirar o trabalho que você teria de passar todos esses dados para a planilha, e você vai conseguir se dedicar mais àquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente traz resultado para a sua empresa. Isso pode ser de cunho de vendas, ou de marketing, ou de produção de conteúdo, não importa. Mas com a IA, você vai ter muito mais tempo de sobra para gerar o resultado que você quer. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Isso não é de agora. A IA é uma ferramenta nova, mas ela não deixa de ser uma ferramenta. É uma ferramenta que apareceu no mercado e quem usa consegue avançar muito mais na frente. E quem não usa ou demora para utilizar fica para trás. Isso parte de todas as inovações que vieram na humanidade. Tudo que acontecia de novo, as pessoas ficavam com medo, mas aqueles que iam lá, testavam, arriscavam, né? Que é aquilo, a vitória que você não tem está no risco que você não faz, o resultado que você não consegue está no risco que você não faz. Então, se você tem um risco, que é a IA, por exemplo, é algo inovador, você tem que ir atrás para conseguir gerar o resultado. Porque quantas vezes a humanidade não gerou uma inovação e muitas pessoas ficaram para trás nesse sentido porque ficaram com medo ou ficaram receosas. Mas não, você pode literalmente romper isso e sair na frente. Lógico que literalmente a maioria das empresas já começaram a implementar IA, seja para escalar, seja para produzir conteúdo, seja para melhorar o marketing, seja para análise de dados. Mas sim, é possível crescer, né, dessa forma. Então, se você ainda não implementou a IA, comece hoje a implementar a IA no seu negócio, porque senão você vai acabar ficando para trás. O último ponto que eu queria trazer para você é:
Não muda. O princípio não muda. O princípio é o mesmo. A IA, ela vai sempre depender de uma estratégia humana. Já ouviram aquela frase? Qual é melhor, um homem ou uma máquina? Mas vocês já pararam para pensar que ninguém para um homem utilizando uma máquina? E eu vou dar um exemplo da minha história, né? Quando eu comecei no marketing digital, eu comecei, né, de uma forma geral, comecei prospectando, eu passei por toda uma jornada de altos e baixos, mas eu fui indo, eu fui conseguindo, graças a Deus, romper o que tinha que romper. Mas um dos pontos que eu comecei a utilizar nos meus processos era a IA. A IA sempre me ajudou com relação a tudo, era praticamente um assistente de bordo na minha operação. Sempre eu precisava produzir um conteúdo, a IA ela trazia ideias. E um ponto interessante é que eu não utilizava a IA de qualquer jeito. Eu, por ter utilizado ela desde o início do ano retrasado, eu acabei meio que pegando o feeling da IA. Porque a IA, ela aprende, ela se baseia em tudo que a gente pede para ela fazer. Então você tem que pedir as coisas certas, que é o famoso prompt. Quando você dá os prompts certos para ela, ela consegue desenvolver muito mais a inteligência dela e consegue lhe auxiliar de forma muito mais recompensadora. Então, algo que eu vim aprendendo é sobre isso, sobre a utilização da IA como ferramenta. Hoje, na verdade, até hoje, eu descubro novas maneiras de utilizar a IA e, no caso, maximizar a minha produtividade. Então, algumas coisas que eu poderia levar horas e horas para fazer, agora eu faço em minutos. Então, vou dar um exemplo, esse roteiro. Lógico que eu desenvolvi as ideias, mas o princípio base desse roteiro eu desenvolvi com a IA. Eu há algum tempo venho capacitando ela, então eu defini um tema do vídeo e falei mais ou menos sobre o que eu queria que ela falasse. E ela me deu um roteiro aqui com 3 tópicos. Lógico que aqui ela escreveu algumas coisas que para mim não fazia tanto sentido colocar no vídeo. Aí entra a parte humana. Sou eu humano, utilizando a IA para me auxiliar a produzir alguma coisa. Então esse conteúdo que eu produzi aqui eu poderia ter levado horas para produzir. E não me entendam mal, um redator, isso aqui não substitui um redator publicitário, nunca. A IA nunca vai conseguir substituir o humano em sua plenitude, na questão de criação, na questão de novas ideias. Mas ela sempre vai ser uma ferramenta. Então, isso é literalmente um exemplo de uma situação onde eu utilizei a IA e consegui trazer um bom trabalho. E era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. E se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque de segunda a sexta eu trago vídeos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.